Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje estamos iniciando uma nova semana de estudos, junho, dia 6 de 2020, e o título da lição que temos é esse aqui, olha. A Bíblia e as profecias. Para ficar bem fácil para você ver também, nós vamos, durante os próximos 7 dias, contando hoje, estudarmos sobre esse contexto das profecias, né? E hoje estamos dando introdução, pontapé inicial, no ponto de vista do que aquilo foi predito e foi cumprido na Bíblia, que é inclusive um dos indicativos para você descobrir um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta você pode testar com vários quesitos, e um deles é o óbvio, né? Se as suas profecias se cumpriram à risca. Pode parecer pueril o comentário, mas existem hoje em dia, e sempre existiu nos séculos e séculos da história, profetas que fizeram um monte de previsões que não deram em nada. Daí se qualificarem no grupo dos falsos profetas, que, aliás, o título falso profeta já vai referendando que os verdadeiros, obviamente, existem também. O verso para memorizar, para o início dessa semana, é um verso maravilhoso de Daniel 8, no verso 14, que diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Não é? Esse é um texto icônico para os cristãos protestantes, de forma especial para os adventistas do sétimo dia, porque ele está dentro do contexto de uma visão extraordinária, uma das maiores visões e profecias de prazo em tempo cronológico que pode ser observado, registrado pela humanidade, dada ao homem, e o seu cumprimento foi nada mais, nada menos do que exato, perfeito. Essa profecia está contida em Daniel 2, Daniel 7 e também alguma referência no capítulo 8 do livro de Daniel. Sim, na introdução da lição de hoje, as profecias confirmam a exatidão da palavra de Deus. O próprio Jesus, que foi interpretado por muitos como um profeta e fez suas profecias, teve a oportunidade de vê-las se cumprindo ainda em vida e deixando para nós uma profecia extraordinária da segunda volta, da sua segunda vinda a essa terra, que já havia sido predita por outros profetas, e que, ao cumprir-se, confirmará a palavra e a autoridade divina. Eu gostaria de ler com você um trecho que está no livro de João, no capítulo 14, que é um capítulo especial para este discípulo, porque ele fala muito das palavras e dos relatórios e dos depoimentos, testemunhos do próprio Jesus Cristo. E em relação à profecia, ao que iria acontecer, Jesus Cristo deixou aqui um texto clássico para a teologia que vale para o nosso crescimento espiritual, que diz assim: a lição nos diz para lermos o capítulo 14, verso 29, mas eu vou pedir a você para lermos a partir do verso 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o verso 28 diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, o verso 29, é esse que estamos lendo, para que quando acontecer, vós creiais. Ou seja, Jesus Cristo está abordando aqui, os dois versos anteriores foram lidos aqui apenas para acrescentar uma visão, mas Jesus Cristo está dizendo que ele está dando a informação antes que aconteça, para que quando ela aconteça, não haja rejeição da parte dos seus leitores. É importante para nós olharmos para esse verso como uma lição de Jesus Cristo para os seus contemporâneos e para nós que somos os leitores da palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia ensina que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Está lá no final
do Antigo Testamento essa frase. E aqui no Novo Testamento você já tem, no início do Novo Testamento, no registro dos Evangelhos por João, a palavra do próprio Deus, Jesus Cristo, dizendo que também assume essa postura em relação às suas criaturas que somos nós. Durante a Reforma, os reformadores adotaram um método historicista, ou seja, a interpretação da Bíblia de acordo com os eventos históricos que ela relata para confirmar a veracidade do que ela quer ensinar. Obviamente, se você for rebater os ensinos bíblicos em escritores seculares, como já citamos aqui, o caso de Flávio Josefo, que era judeu, ou seja, não era cristão, não era um seguidor de Jesus Cristo, e relata uma série de eventos onde Jesus Cristo, seus milagres e seus seguidores estão envolvidos, não é isso? O método historicista considera as profecias um cumprimento progressivo e contínuo da história. Sim, sem o método historicista, as profecias perdem sentido para o cristão que deseja de maneira séria estudar a palavra de Deus. A profecia foi dada e ela cumpriu-se, então ela se integra ou faz a história. E isso não pode ser negado, porque este foi o método que Deus se apropriou para se fazer conhecer a humanidade e os seus atos, as suas atitudes, as suas intervenções na história humana. Essa semana nós vamos estudar os pilares da interpretação profética historicista. E isso nos vai dar uma visão melhor do porquê devemos dar ao texto bíblico a veracidade que ele reclama para si. Por quê? Porque as profecias que estão contidas no texto bíblico cumpriram-se e elas são eventos históricos registrados não só pela palavra de Deus, onde eu e você devemos devotar toda a fé, mas estão também rebatidos em escritos seculares, daqueles que não tinham o menor interesse em registrar esses eventos em proveito próprio de alguma forma. Não é isso? Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Eu quero partilhar com você alguns poucos comentários a respeito desse assunto, onde o reavivamento espiritual ele está diretamente ligado ao estudo das profecias. Apenas para fazer um comentário aqui, abrir um parênteses, em algum momento do livro de Daniel, quando ele não compreendia uma visão que havia recebido, a primeira atitude que ele tomou foi voltar a estudar a Bíblia, ou seja, os livros dos profetas, dos Salmos e dos 5 livros de Moisés, que estavam à sua disposição para a consulta. E foi mesmo ali numa debruçada e dedicada leitura e estudo desses escritos que a mente de Daniel se abriu para ajudá-lo a interpretar e compreender melhor a visão que ele não tinha todo o domínio ainda. O reavivamento manifestado na Reforma Protestante foi resultado direto do estudo das emocionantes profecias de Daniel e Apocalipse e da redescoberta do método historicista de interpretação derivado do conceito sola scriptura, que já estudamos aqui nesse guia de estudo, nesse trimestre, onde somente a escritura sagrada é base para a fiel crença em Deus e prática cristã. Ponto final. A Reforma Protestante resgata esse conceito e ensina esse conceito para aqueles que estão interessados em interpretar o texto bíblico de alguma forma. O comentário segue dizendo: de fato, a maneira como Daniel e João interpretaram as profecias se tornou a chave para o estudo bíblico protestante. Sim, um cristão protestante, ele jamais abrirá mão do método historicista de interpretação das Escrituras, porque ele entende que é esse o método que Deus se fez revelar e apresentou suas intervenções na história da humanidade. Eu e você precisamos entender que este livro é um livro incomum, porque ele relata o grande conflito entre Cristo e Satanás.
não é um livro para preencher o tempo, mas para preencher a alma, o coração. O comentário segue dizendo o seguinte: essa visão de interpretação historicista das profecias levou homens como Wycliffe, Lutero, Zwinglio e Knox e outros ainda identificarem o chifre pequeno em Daniel 7:8 e a besta que emerge do mar, conforme retratado em Apocalipse 13, como sendo a instituição e Igreja Católica Romana. Entenda bem, referindo-se ao poder papal. Não há aqui interesse nenhum de nenhum estudante da Bíblia, leigo como eu, para acusar, difamar, diminuir ou ofender quem quer que seja. Os nossos queridos irmãos cristãos católicos são pessoas amáveis, de uma devoção, de uma fidelidade e de uma reverência nos templos em que frequentam, invejáveis, além de outras virtudes. O que nós estamos reportando aqui é o texto bíblico de Daniel e de Apocalipse. Daniel, no caso 7:8, e Apocalipse 13, onde, através do estudo historicista da Bíblia, a teologia apresenta um poder, uma autoridade eclesiástica, religiosa, que nos faz entender que se reporta ao poder papal, que foi a substituição do poder de Roma. Roma imperial substituída por Roma papal. Isso está na história. Eu e você podemos confirmar, não somente lendo a Bíblia, mas lendo também os registros seculares daquela época. Os comentários seguem dizendo: a onda de reformas teve uma enorme influência na Europa, à medida que o povo saía da Idade das Trevas. Em seguida aconteceram a Inquisição e a perseguição maciça, um período que foi dirigido pela Igreja Católica Apostólica Romana para fazer uma seleção de quem deveria ter acesso ao texto bíblico ou não. As Bíblias foram retiradas do povo e a doutrina católica, o catolicismo, o catecismo foi imposto a toda a humanidade envolvida no continente europeu, onde se deu duríssima perseguição contra aqueles que apresentavam um pensamento diferente ou oposto àquele que lhes era dado pelo clero então reinante. Eu e você sabemos que o poder papal não somente substituiu Roma Imperial, como governou aquela região geográfica do planeta durante séculos, excomungando reis, autoridades e inclusive países inteiros. Não é de se admirar que muitos se ofendam quando esse assunto é tratado de forma explícita e clara, em público, como está sendo feito aqui. Mas o convite que deixamos para você, que caso tenha se ofendido com qualquer comentário aqui elaborado, leia a Bíblia, estude a Bíblia com um coração sincero e aberto, sob a orientação e iluminação do Espírito Santo, e permita que a Bíblia te diga o que ela quer dizer e não aquilo que você deseja escutar. Nós vamos caminhando para o encerramento do estudo de hoje e eu quero deixar com você uma outra observação sobre os reformadores. Muitos deles fugiram para as costas pacíficas do novo continente durante a Santa Inquisição. Foi mesmo assim que protestantes de vários países atravessaram o Oceano Atlântico e se estabeleceram nas Américas, especialmente no que hoje conhecemos como Estados Unidos. E ali tiveram a liberdade de adorarem a Deus e interpretarem a Bíblia segundo este método historicista, sem a interferência ou intermediação de quem quer que seja. Essa história ainda não terminou. Ela culmina com a segunda volta de Jesus Cristo para resgatar aqueles que sinceramente se entregaram à sua orientação e submeteram ao Consolador, o Espírito Santo, que Jesus Cristo deixou sobre a humanidade na tarefa de nos conduzir a uma leitura e entendimento completo do escrito bíblico. Espero ver você aqui amanhã para continuarmos durante essa semana entendendo os pilares da interpretação profética
que são os instrumentos para a interpretação historicista da Bíblia. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.